Sejam bem-vindos nesse dia do Apocalipse lá fora, né? Não sei se vocês pegaram a chuva, o vento, o meteoro. Falei, hoje eu vou dar aula aqui do carro. Você está aí desde as 2? Então, para você, o Apocalipse não chegou. Entendeu? No meu caso, ele chegou e eu fiquei ensaiando o momento para sair do carro, para vir para cá, no momento em que a chuva desse uma baixada. Eu falo assim, parece estar um dilúvio, né, gente? Que a Arca de Noé está chegando aqui. Mas foi quase isso para uma pessoa que está com escova, né? E está com a calça de veludo molhada. Então, tem que ser assim mesmo. Vamos lá, gente. Hoje nossa aula é pura magia e sedução, porque o nosso tema, né, vou dar só uma lidinha aqui para vocês. Hoje é ótimo. O pessoal, então, daí de terça-feira vai até ficar cansado. Sabe por quê? Olha o nosso tema hoje, ó. Parábolas de Jesus, o que são, estudo simbólico do psíquico para a autoiluminação, o filho pródigo e o mito de Perseu. Olha que legal, né? Vamos falar sobre um pouquinho de mitologia. Então, hoje é o dia que você, meu querido, vai pegar o seu ácido e vai ingerir para assistir a nossa aula, tá? Caso você seja da percepção, né? Vai pegar o ácido? Ah, não, ela vai sentar na frente. Achei que ela fosse pegar o ácido. Falei, gente, é brincadeira, pelo amor de Deus, não faça isso. Ai, gente, vamos lá, vamos fazer evangelho para a gente começar aqui, que hoje nós temos um monte de coisa para falar. Vocês estão bem, gente? Ah, que bom. Ah lá, vamos lá. Vou ler só um pedaço. Que a paz do Senhor seja convosco, meus queridos filhos. Aqui venho para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que habitaram outrora a terra, conferiu Deus a missão de vos esclarecer. Bendito seja Ele pela graça que nos concede, a de podermos auxiliar o vosso aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo me ilumine e me ajude a tornar compreensível a minha palavra, outorgando-me o favor de pô-la ao alcance de todos. Ó vós, encarnados, que vos achais em provas e buscai a luz, que a vontade de Deus venha em meu auxílio para fazê-la brilhar aos vossos olhos. Lindo, né, gente? Pois é, está no orgulho e na humildade. Ele começa bem para falar 3 páginas de tiro, pancada e bomba, né? Mas, enfim... Molhei o microfone. Tá, gente? Molhei. Né, gente? Vamos rezar para a pessoa aqui, né? Deixar tudo longe. Até amanhã já secou. Molhei a caixinha da Camila. A Camila deve estar vendo, deve estar tão braba na casa dela, gente, que ela está assistindo pela internet. Ela deve estar assim, minha caixinha! Né? Vamos fazer a prece para eu não tocar mais em nada, para nada mais dar errado. Vamos lá. Agradecemos, Senhor, a oportunidade de aqui estarmos. Agradecemos a nossa querida veneranda, que nos auxilia com muito amor e abre as portas de sua casa, a fim de que possamos, da melhor maneira, compreender o nosso caminho interior para a autoiluminação. Então, assim, pedimos a ela que nos inspire na nossa noite de hoje, para que possamos compreender da melhor forma o conteúdo da nossa aula. Graças a Deus. Vamos lá, gente. Deixa eu pegar aqui as canetinhas. Ah lá, tem até a calculadora que agora está chique, que eu não sei para quê. Deixa eu botar aqui. Vamos lá, gente. A gente vai falar um pouquinho... Eu falei para vocês dos sonhos, né? Vocês entenderam mais ou menos? Então, eu vou falar alguma coisa dos sonhos que eu acho que eu não sei se eu falei, mas se eu falei, eu vou falar de novo, tá? Que é a questão simbólica dos sonhos. Eu cheguei a comentar alguma coisa disso com vocês? Cheguei, né? Então, só a gente fazendo aqui um flashback para a gente não ficar muito perdido, tá? E premonitórios, né? Isso, mas eu não falei como é que eles se formam, então eu vou dar uma palhinha disso hoje aqui para a gente poder entender. Os sonhos, em verdade... eles trazem, como eles são compensatórios e são premonitórios, significa, o que é premonitório, gente? O seu sonho, ele é o link que você tem com o inconsciente. O que está guardado no seu inconsciente? No seu inconsciente está guardado tudo aquilo que você deve transformar para a consciência.
que a gente chama de complexos, ou seja, as suas experiências, as qualidades que a gente tem, às vezes, que a gente não sabe, né? Ou aquela qualidade que a gente aprendeu que a gente tem, mas que a gente não é só aquilo. Enfim, né? Experiências traumáticas. O seu inconsciente, ele guarda tudo. Na verdade, o movimento é bem assim, ó. Tudo que você vive na sua consciência vai ser arquivado no seu inconsciente, tá? Vai ser arquivado em forma de complexo. Complexo, gente, é um conjunto de informação. Esse conjunto de informação pode ser harmônico, quando a coisa é legal, ou pode ser desarmônico, quando ele vai zicar a sua vida. Sim? Está aí, exatamente. Experiências de outras encarnações, está aqui no inconsciente, que a gente chama de pessoal. E eles vão se misturando com os complexos dessa vida? Vão. Por isso que para o inconsciente, na verdade para Deus, se algum negócio que você está vivendo hoje for de uma outra vida, ou for dessa vida, ele não está nem aí. Para ele não interessa se você vai trabalhar nessa vida, daqui a 10 vidas, ou se for uma coisa da outra vida, ele, contanto que você conscientize isso em algum momento... Oi? É uma conta só. E detalhe, gente, então vamos entender isso e vamos linkar aqui um pouquinho com o planejamento encarnatório para a gente poder fazer o link. Quando você tem, por exemplo, uma experiência, mulheres, tá? Vou dar o exemplo de mulheres. Uma experiência com o masculino negativo, quando o masculino oprime, quando o masculino machuca, quando o masculino menospreza, e você cria uma maneira de reagir àquele masculino, nós falamos aqui, né, na aula do ânimo, ou você fica eterna refém, né, que é a eterna criança, ou você fica a amazona de couraça, aquela que vai pegar a lança e vai matar todo mundo. Isso é um complexo aqui, vai se harmonizar também como um complexo, um conjunto de informações. Quando você reencarna, se esse complexo é desarmônico, e ele é porque ele não está equilibrado nem conscientizado, você vai fazer o que a gente chama, né, do planejamento encarnatório. As pessoas que vão ser atraídas para serem a figura do seu pai, a figura do seu irmão, a figura do seu amante, né? Amante, gente, no sentido de a pessoa que eu me relaciono, tá? Não precisa ter um amante, no caso, né? Porque o pessoal adora dizer que eu estou falando uma coisa que eu não estou, tá? Enfim, a maneira que você vai trabalhar, por exemplo, com isso, com a sociedade, com o Estado, com as leis, com a religião, enfim, vai estar ligado ao seu conteúdo de uma vida passada e com a experiência nova que você tem nessa existência. Isso aqui vai dando uma outra cara ao complexo, vai fazendo com que ele possa ser conscientizado, né? Que ele possa ser amenizado, se ele for um complexo desarmônico, e por aí vai. Foi, gente? Ou piorado, caso você seja uma pessoa muito zicada mesmo, né? Que vem repetindo aquela coisa que você gosta do erro, gosta do erro, gosta do erro. Aí vem bem zicado mesmo. Foi, gente? Até chegar o ponto desse complexo ser responsável por um problema psiquiátrico. Uma psicose, uma esquizofrenia, uma depressão, uma síndrome do pânico, seja lá o que for. Então, se você me pergunta, mas eu quero fazer uma TVP para saber se na minha vida passada, eu vou dizer para você, palhaçada, não precisa, tá? Você não tem a menor necessidade de saber se foi dessa vida ou da outra vida, porque se está nessa vida, também é dessa vida, exatamente. Para Deus, Deus não tem um tempo assim, sua vida, né, o passado, presente e futuro. Para Deus, o único tempo que existe é o presente. Foi, gente? E atemporal, ele é atemporal, a gente nem chama de atemporal. Oi, Maria Flávia. A gente chama ele de eterno, porque é como se o presente, o passado e o futuro estivessem acontecendo constantemente ao mesmo tempo, e o nome disso é a tal da sincronicidade. Foi, gente? Então, na conta da espiritualidade, se isso é de uma vida passada sua ou de uma vida presente, beijinho no ombro, tá, gente? Não interessa, eu quero que você transforme isso em consciente. Aí você está falando para mim, então, Cristiane, que a TVP não é necessária. TVP é terapia de vidas passadas, né? Ela pode ser um recurso, mas ela não é necessária e, muitas vezes, ela é bem perigosa, porque você não sabe o que você vai encontrar. Então, se existe o véu de esquecimento, aceita que dói menos, entendeu? É bem melhor assim, porque talvez, se a gente lembrasse, a gente não desse conta. Mas, enfim, vamos voltar para cá, tá? Como é que esse complexo ele é guardado no inconsciente? Ele é guardado no inconsciente através do que a gente chama de símbolos.
Ou seja, o inconsciente vai trabalhar com som e imagem. Ponto. Som e imagem, tá? Ele vai juntando as imagens, ele vai, né? E essas imagens, elas são simbólicas. Então, por exemplo, num complexo religioso, eu posso ter um símbolo de uma cruz. Mas também num complexo de culpa, eu posso encontrar o símbolo de uma cruz. Vai depender de como eu lido com esse símbolo. E esse símbolo pode significar várias coisas. Pode significar as 4 forças se unindo, pode significar religião. Se eu tivesse que falar para vocês do símbolo da cruz aqui, eu ia acabar nunca. Porque um símbolo ele é inesgotável no seu significado. O símbolo ele tem que ser vivido, sentido, para poder fazer efeito. Foi, gente? Vocês estão entendendo? Muito legal? Que bom, gente. Que bom, porque isso é uma coisa meio... Né, o pessoal da percepção que está escutando isso deve estar achando que eu estou fumada. Mas eu não estou, tá, gente? É assim. Vou dar um exemplo aqui para vocês do símbolo. Você vem aqui na rua, acaba de chegar aqui do Apocalipse, essa chuva horrorosa que aconteceu, entra, né, pisa na poça d'água, molha a sua calça, né, engancha o guarda-chuva na cabeça de outra pessoa, chega aqui, pau da vida. Fecha o guarda-chuva, entra no centro, o que acontece com você? Você parece o Bambi trotando, né, numa savana. Ou seja, a cara muda, você entra, oi, querido, oi, irmão. Muda na hora, entendeu? Muda na hora. Por quê? Porque o seja, ele é um símbolo de alguma coisa pra gente. Exatamente isso. O passe, muitas vezes. Você quer ver como é que ele é simbólico? Por que o médium tem que parar na sua frente e ficar fazendo aquela dancinha do elelê, né? Tipo, tira, né? Que tem uma galera, a gente tem, né, que dá passe que, nossa senhora, né? Que pega fluido não sei da onde. Cada um faz do seu jeito. Mas você veja, olha só, se a coisa é fluídica e a coisa não é material, o que ele está retirando? A pergunta é essa, né? Nada, né, gente? Porque não está pegando nada, não está jogando nada, não está tirando nada. Mas esse ato, ele é simbólico. Na sua mente, ele cria um efeito psicológico que faz com que as suas energias negativas sejam descarregadas. Você se desidentifique delas. Foi? Mas, de fato, ele não está tirando nada. Portanto, se você toma passe, você tem o mesmo tique que eu tinha quando pequena, de ir para o ladinho porque está pegando em você a sujeira do amigo, não precisa mais fazer isso, tá, gente? Você fazia isso? Eu também fazia, eu tinha maior nojo. Eu tinha mesmo. Aí um dia eu reclamei com a minha mãe, que minha mãe dava passe, eu falei assim para ela, você não tem vergonha, não? Ela falou, do quê? Eu falei, de jogar a sujeira do outro, do alheio, no amigo. Ela, como assim? Eu falei, você já viu você dando passe? Você fica fazendo assim, ó, pá, esbarra em todo mundo aquele negócio. Aí ela, Cristiane, demorou um tempo para eu entender o que era, mas eu ainda ficava com aquele negócio. É igual que quando a pessoa tosse perto de você, você tampa a respiração. Um tempo, porque você acha que o vírus vai se alastrar, outras pessoas respiram, daqui a pouco, quando você está roxo, você faz assim. Só um pouquinho, porque pode estar lá ainda, e depois vai indo. Mas, enfim, o inconsciente não guarda tudo através de símbolos. E quando você sonha, criatura, o que é o sonho? Essa é a melhor parte. O sonho é quando você está vivendo aqui, conscientemente, tá? Na sua CNTP, condição normal de temperatura e pressão, certo? Está vivendo maravilhosamente bem, né? Mas não está entendendo que algumas coisas que acontecem na sua vida relam, tocam, falam de conteúdos no seu inconsciente que têm que ser conscientizados. Então, por exemplo, eu estou ali, né, hoje é quinta-feira, hoje é um dia de chuva, você vai chegar em casa, vai pegar aquele cobertorzinho, vai ligar um Netflix, fazer uma pipoquinha com o seu maridinho, vai ficar mexendo assim no pé dele, com o seu pé maravilhoso, gostoso, né, gente? Né? Ou tem gente que vai fazer como eu, vai chegar, vai pegar o cachorro, vai ficar amassando 2 horas, entendeu? Na cama, você, o cachorro e o Netflix, e aí você vai ver, e você não tem a menor ideia do porquê você está fazendo isso, para que você está fazendo isso, e o que isso tem a ver com a sua vida. Você acha que você está fazendo uma coisa que você gosta, está gostosinho. Amo fulano. E você não sabe para que fulano está na sua vida. E por que esses momentos acontecem. E muitas das vezes você vai estar fazendo esse, gostosinho, não sei o quê, e aí você dorme. E quando você dorme, você não sabe o que aquilo está te acionando, você tem um sonho com teu ex. Né, gente? Ou você tem um sonho com sei lá o quê, ou você sonha, sei lá o que você vai sonhar. Mas você tem aquele sonho que você acorda no dia seguinte e fala assim, gente, tive um sonho nada a ver. Né? Aliás, eu tenho um paciente ótimo, porque ele sempre toda quarta-feira, quando eu encontro com ele, quinta-feira, ele vira para mim e fala assim,
tive um sonho nada a ver. E eu acho o inconsciente dele, para mim, é claro como a água. Porque como é que o inconsciente, ele trabalha os seus sonhos? Ele vai pegando os símbolos que remetem a essa informação, símbolos, e vai construindo o seu sonho. Por isso que no seu sonho acontecem coisas loucas. Por exemplo, né, vou contar um sonho que eu ouvi hoje maravilhoso, né, de uma criatura que estava aqui ele tomava o passe e os médiuns usavam aquela escovinha de gato para arrancar o cabelo das pessoas no passe. Tudo bem, né? Aí você pergunta, mas o que tem uma coisa a ver com a outra? Aí quando você vai a um terapeuta, o terapeuta fala, nossa, que fantástico. Você sonhar que as pessoas tomam um passe com uma escovinha de gato que tira o cabelo delas, né? E ele preocupado porque ele é meio careca, né? E aí o que ia sobrar, né? Aí eu fui explicar para ele que, na verdade, o inconsciente não está falando para ele, olha, o seu complexo tem a ver com escovas de gato e você está com traumas de gatos ou cabelos. Não. Se vocês forem pegar, aí por isso que eu brinquei a mitologia na aula passada. Na mitologia, vamos ver se alguém aqui pega, né? Vocês conhecem algum mito, né? Esse mito está na Bíblia, tá? Sobre cabelos? Obrigada, Sansão. Sansão perdia os cabelos, porque cabelo é símbolo de força. Então, todas as vezes que você sonhar com cabelo, queda de cabelo, penteando o cabelo, desembaraça o cabelo, a escovinha do gato, no caso, no seu cabelo, né? Seja lá o que for, você está sonhando com uma questão da força, uma questão da defesa. É a mesma coisa do mito de Sansão. Sansão vivia muito a força aqui fora, Dalila, que era a ânima dele, fez o quê? Pá. E aí ele foi obrigado a entrar para dentro do mundo psíquico. Então, gente, a gente vai interpretando os sonhos através dos símbolos. Por isso que, para você poder ter uma noção simbólica muito boa, é muito importante o estudo das mitologias de todas as épocas, tá? Porque as mitologias falam para a gente, elas fazem uma parábola, tá? Uma analogia com o movimento psíquico, com o encadeamento dos símbolos no psiquismo, para que a gente possa entender como funciona esse submundo. Foi, gente? Vocês estão entendendo? Você está com a cara horrorosa. Você está entendendo, gente? Se seu marido estiver entendendo, também está tudo feliz. Vocês estão, gente? Então, beleza. Adorei seu cabelo curto, viu? Ficou uma diva. Adorei. Vamos lá, gente. Vou para a segunda parte da aula agora. Então, por que eu dei essa introdução toda para vocês? Porque, em verdade, nós vamos falar sobre as parábolas de Jesus. E Jesus, com certeza, do verbo absoluta certeza mesmo, sim, ele sabia que o inconsciente tinha essa manifestação simbólica. Ele sabia, né, o que era o autoconhecimento, ele sabia o que era a psique. Por quê? Tá? Só Jesus sabia, porque ele é o cara, encarnou aqui e falou, haha. Não, gente. Tá? Os egípcios sabiam disso, os gregos sabiam disso, o que a gente chama dos mestres iniciados no Egito já sabiam disso. Os sonhos sempre foi a maneira pela qual as pitonisas ou os próprios, né, as pessoas que eram tratadas no templo, né, de Apolo, recebiam a resposta da sua pergunta. Então, os sonhos sempre foi um caminho para esse mundo simbólico dos deuses, da espiritualidade, da sua psique, do seu inconsciente. Foi, gente? Beleza. Jesus, quando encarna para nós, ele não encarna, ele não está falando nada, absolutamente nada do mundo material. Então, não adianta você ficar querendo estudar, porque Jesus usou, eu acho isso tão engraçado, Jesus usou, ele falou sobre a estrada de Jericó, porque a estrada de Jericó ficava, porque os judeus tinham o seguinte, isso ajuda de uma maneira muito superficial, entendeu? No raso e de boia você entender as parábolas de Jesus. Jesus está falando de transformação psíquica, porque a única coisa que ilumina o indivíduo é a transformação psíquica. E conta-se uma historinha de que a verdade, que era aquilo que Jesus veio proclamar, um dia estava andando pela rua, toda estrupiada, né, com aquela roupinha excelente, suja, triste num canto, e a parábola passando por ela com um manto maravilhoso, toda enfeitada, cheia de joias, olhou para a verdade e falou assim, verdade, por que você está assim, triste, cabisbaixa, suja? Aí a verdade falou, porque em todo lugar que eu entro, eu sou escorraçada. Atiram coisas em mim, não me ouvem, e eu então assim não sou como você, que é super aceita nos lugares, as pessoas não me aceitam. E aí a parábola pensou e falou assim, então vou te ajudar.
tente usar o meu manto e entre nos lugares, porque as pessoas vão reconhecer a mim e vão acabar ouvindo você pensando que sou eu. E a verdade assim passou a ser aceita. Então, quando Jesus fala das parábolas, as parábolas que ele está falando, a mesma forma, a maneira que ele constrói as parábolas, é a mesma maneira que o seu inconsciente constrói o que a gente chama de sonhos, tá? Cada símbolo da parábola de Jesus, cada coisa que Jesus fala, é um símbolo da sua psique. Ele usou, lógico, né? Os hábitos que existiam na época, a religião, o nome das coisas que se usavam naquela época para falar parábolas para as pessoas daquela época. Sim, mas as parábolas vão para muito além disso. Ele não está simplesmente... Quando ele fala, por exemplo, assim, amar o vosso inimigo, ele não está falando que você tem que gostar daquela pessoa que você odeia que está do seu lado. Porque isso é simplista. Isso é tosco, isso é porquice. Ele está falando assim, se você não amar o inimigo que mora dentro de você, você nunca vai parar de projetar no outro, logo você vai culpar o outro por aquilo que você não aceita em você. Então, se você não se resolver primeiro, você não vai amar nunca o outro. Você vai ser falso. Você vai fingir que está tudo bem, fingir que fica numa boa, fingir, porque você não sabe por que o outro te incomoda. É tudo projeção. Quer ver um exemplo daqui, tudo projeção? Pensem numa pessoa que vocês odeiem. E não vem com a história, ai, não odeio ninguém. Para com essa palhaçada. Entendeu? Pode ser político, pode ser qualquer coisa, tá? Pensem numa pessoa que vocês odeiem. Pensaram? Rápido, né, gente? Bem rápido na mente. Agora, eu quero que vocês pensem numa pessoa que adora essa outra pessoa. Pode ser, inclusive, a mãe dela, pode ser Jesus, caso seja difícil de alguém gostar dessa pessoa. Entendeu? Pense numa pessoa que gosta dessa pessoa. Pensaram? E a minha pergunta para vocês é, quem está certo? Então, vou resumir. Você vê o que você quer e o que você é. Então, por isso que Jesus falou, não julgueis para não serdes julgados, porque a gente não sabe o que a gente vê. Enquanto a gente não quebrar as projeções. E quebrar a projeção é entrar para dentro de você, é fazer esse mergulho interno para que você possa enxergar a você, para ver o que você projeta. Foi, gente? Então, perceba que agora a gente deu uma conotação para amar o vosso inimigo muito mais profunda do que pare de brigar com aquela pessoa, com o seu vizinho. Ele está falando assim, querido, brigar com o vizinho é fácil. É fácil você botar uma máscara de estar tudo bem, aquela cara de paisagem, né, que a gente faz quando a gente encontra alguém que a gente odeia. Né, gente? Né? É fácil você falar com alguém que você odeia assim, tudo bom? Difícil é você saber, é você querer mudar essa visão. E para você mudar essa visão, realmente, é só se você fizer a busca interior. Porque não está na pessoa, não é a pessoa, e às vezes ela nem é aquilo que você pensa que ela é. Quantas vezes você já não teve uma intenção de fazer alguma coisa não compreendida por uma outra pessoa, e a pessoa faz de você um olhar que pinta uma caveira, na qual você mesmo fala, gente, mas eu nunca tive essa intenção. O tempo todo. Então, assim, Jesus estava falando através dos símbolos. E hoje eu vou trazer para vocês aqui, para a gente poder fazer essa interpretação, uma parábola que, quando Jesus ele vai começar um mandato dele, ele vai começar a proferir a verdade para o povo, ele faz um retiro de 40 dias no deserto. O que ele estava fazendo no deserto? Né? Tomando sol, ficando divo, sanquis no cabelo? Não, gente. Ele estava fazendo o quê? Ele estava em profunda meditação. O demônio que apareceu para ele, que tentou ele, era o próprio ego dele, querendo que ele cedesse ao ego e não ao self. Vou dar um exemplo para você. É a sua personalidade querendo que você abasteça o desejo dela e não no seu verdadeiro eu. É quando você, por exemplo, porque é um juiz, sai na lei seca, porque foi pego no bafômetro, e fala, vou acabar com a tua vida porque eu sou juiz. Entenderam? É quando porque a gente acha que é médico, psicólogo, ou filho de não sei quem, ou da família de não sei das couves, que a gente faz, que você é alguém.
importante, porque o mundo diz que você é. Realmente, um juiz no mundo é importante, mas para mim, no plano espiritual, se ele não for iluminado, ele é pior que um mendigo ali que tá, né, que não tem status nenhum na sociedade, mas que é o cara iluminado. Foi? Então, o que acontece? Jesus passou 40 dias trabalhando o ego dele. E ele entendeu que esse trabalho é subjetivo, é interno. Subjetivo, gente, não significa abstrato, que eu não vou entender nunca. Não. Significa que é um trabalho íntimo, seu com você mesmo. É você ouvir as vozes da consciência. É você ouvir as suas feridas. É você saber se observar. E se ele não tivesse feito isso, ele não ia ter sido o homem que ele foi. E quando ele passa essa experiência de 40 dias no deserto, fazendo esta profunda meditação, ele tenta explicar o que ele foi fazer no deserto, né? Ele tenta trazer essa iluminação que ele teve, que ele obteve, para as outras pessoas. Porque Jesus não nasceu iluminado. Pelo amor de Deus, não fique com essa ideia tosca de que Jesus nasceu iluminado. Jesus não nasceu iluminado. Jesus nasceu como todo mundo que encarna nasce. Quando você reencarna, você esquece de quem você é para achar novamente quem você é. Você esquece. Então, Jesus, ele foi se iluminando, porque se ele já nascesse iluminado, ele não ia ter menor sentido ele passar 40 dias no deserto, né? Se aquela criança ia ficar esperando, ai, que saco, eu estou aqui iluminado, e não posso fazer um milagre, entendeu? Isso não era assim. Então, 32 anos para começar a trabalhar. Jesus fez o processo de autoconhecimento dele. A diferença dele é que, como ele era um espírito muito avançado, isso já era um grito quando ele tinha 12 anos de idade. Aos 12 anos de idade, a alma dele já sentia o que nós vamos sentir muitas vezes aos 40, aos 50, que nós chamamos de crise da meia-idade, que é quando a gente sente depressão, angústia, quando a gente não sabe o que está acontecendo, quando a gente não sabe se gosta mais do marido, se gosta do emprego, se gosta de si, quando dá aquele vazio existencial. Jesus sentiu isso aos 12 anos. A diferença dele para nós é essa. E o que ele fez, nós todos podemos fazer se e somente se estivermos focados nesse processo de autoconhecimento. Caso isso não aconteça, nós não vamos fazer. Então, quando Jesus volta da experiência dele, ele tinha que falar daquilo que ele trabalhou, daquilo que ele viu, daquilo que ele vivenciou. Só que ele não pode chegar para uma pessoa daquela época e falar assim, tudo bom, querido, olha, eu acabei de achar meu selfie, me iluminei, meu ego, pisei em cima, né, dei um beijinho no ombro para o ego, transformei minha sombra. Ninguém ia entender. Muito porque ninguém entendia já as leis que os profetas na época tinham recebido. As leis eram entendidas na literalidade do que estava escrito. Você tem que se batizar, e vem uma pessoa, afoga você na água, afoga não sei o quê, te batiza, te molha, e tem o padrinho, e tem não sei o quê. Enquanto o batismo, em verdade, significa você mergulhar nas águas do espírito, do inconsciente, se trabalhar e sair um novo homem. Não tem nada a ver com ser batizado, mas o ritual simbolizava isso. Mas isso era entendido na literalidade, porque se você não fosse batizado, você era uma pessoa que sofria preconceito. Mesmo se você fosse iluminado. Então, Jesus, entendendo a cabeça do povo, foi até João Batista para que João Batista pudesse batizá-lo, para ele legitimar isso ante ao povo. E quando Jesus sai do deserto, a primeira parábola que ele conta é do filho pródigo. E a parábola do filho pródigo, na minha experiência de analisar as parábolas, a ótica psicológica, ela poderia resumir todo o nosso curso. Quem fez o 1, quem está fazendo o 2, quem está fazendo o 1 e 2 que é agora, entendeu? Quem está buscando qualquer coisa, a parábola do filho pródigo, ela resume a razão existencial da sua vida. E hoje a gente vai interpretar a parábola do filho pródigo aos olhos da psicologia e não simplesmente aos olhos da literalidade. Então vamos lá. A parábola do filho pródigo é o seguinte: um senhor tinha 2 filhos e um dia um desses filhos, que trabalhavam com eles e que eram muito fartos, tinham tudo do bom e do melhor, virou para ele e falou assim, pai, eu quero a minha parcela de bios. Foi pedir a sua herança. Essa herança é de uma tradução que a gente tem da Vulgata Latina, tá? Que traduz isso como substância, como dinheiro, né? E para o grego, ele foi pedir bios, que significa vida. Pai, eu quero a minha vida, eu quero ser independente, eu quero ser eu.
E aí o pai dá a ele a parcela dele de bios, de vida, de identidade, de independência, ou dá a substância, o dinheiro, o valor que ele tem. Esse filho sai no mundo e faz o quê, gente? Isso mesmo, ele está igual um pinto no lixo, né? Ele gasta dinheiro com bala, ele gasta dinheiro, né, gente, com mulheres, ele gasta dinheiro com rodízio, ele gasta dinheiro com tudo, né? O que ele faz? Gente, o rodízio, na verdade, não está nessa lista, que o rodízio é bom. Mas, o que ele faz? Ele cai no mundo. O que cai no mundo? Ele gasta a vida dele buscando ser alguém. Alguém aos olhos de quem? Dessa porcaria de mundo. Ou, melhor, desse mundo maravilhoso que ensina a gente a ser alguém para aprender a não ser ninguém. Né? Para ser alguém internamente, a gente tem que conseguir abrir mão de muitas coisas aqui. Abrir mão não é você não ser. Não vou fazer um mestrado que eu tenho que ser ninguém. Não vou fazer, não vou cobrar caro com minha consulta porque eu não tenho que ser ninguém. Não vou fazer, né, porque a gente vê médicos que cobram valores absurdos, a gente vê, né, pessoas que são endinheiradas, não tem nada a ver com isso. Tá? Tem a ver com eu não sou o meu cargo. Eu estou, mas eu não sou. Eu não sou nem o meu nome. Eu estou, mas eu não sou. É a gente conseguir possuir o que a gente quer e não ser possuído pelo mundo. A partir do momento que você opta por perder a sua vida porque você não tem dinheiro, por tirar a sua própria vida porque você não tem dinheiro, o dinheiro te possui e você não possui o dinheiro que você tem. A partir do momento que eu quero abandonar a minha existência ou eu entro numa crise de depressão por alguma coisa que me aconteceu aqui, essa coisa que me aconteceu aqui é a razão do meu apego, ou seja, eu estou identificado com esse mundo, eu estou comendo os valores desse mundo, eu estou gastando o meu bios, a minha vida, com coisas que não têm o menor sentido. Foi, gente? Então, o que acontece? Ele gasta tudo e quando ele já se cansou de gastar, quando ele já não tem mais nada, que é quando a gente entra na tal da crise da meia-idade, quando o mundo desilude a gente, quando a vida bate na porta e fala assim, tá gostando de viver, querido? Então, aqui, problema, né? Para você poder repensar. Ou quando a vida vira para você e fala assim, estava muito bem, né? Então agora, ó, uma doença, ou vai perder isso. Quando a vida, de alguma maneira, arquiteta alguma coisa para que a gente pare de gastar o nosso dinheiro, a nossa vida, o nosso bios com coisas que não têm o menor valor, ele entra no que a gente chama de crise depressiva, ou ele entra no que você chama de qualquer momento onde o indivíduo, né, numa melancolia profunda, porque ele já não sabe mais o que ele é. E naquele momento, sem dinheiro, sem valor, não dando valor mais a nada, não vendo mais sentido na vida, ele chega a um fazendeiro que tem seus porcos e pergunta a ele se ele poderia trabalhar para o fazendeiro. O fazendeiro diz que sim, e ele tem fome. O que é fome, gente? Todo mundo que quer se autoconhecer tem fome de si. Fome e conhecimento são duas coisas que estão completamente correlacionadas. Completamente correlacionadas. Quando a pessoa não tem noção do que ela sabe, ela come muito. Né? Quando ela é uma pessoa que está cansada do que ela sabe, às vezes ela para de comer. Ou seja, fome e conhecimento são duas coisas que caminham juntas. Né? Aquilo que a gente fala, você é o que você come. Não estou falando do brownie, não estou falando do petit gâteau, não estou falando da pizza. Tá? Eu estou falando das informações, das crenças, dos valores que você come diariamente sem perceber. Foi? E aí ele pediu para comer a lavagem dos porcos. E quando ele pede para comer a lavagem dos porcos, ou seja, aquilo que já não tem mais valor nenhum, o resto do resto, aquilo que não serve mais para nada, serve para os porcos se alimentarem, o fazendeiro diz para ele que não, ele não poderia comer a lavagem dos porcos. E ele, naquela angústia, naquela fome, tem um momento de insight, tem uma epifania. E ele fala, peraí, na casa do meu pai, eu tinha tudo. Tinha comida, tinha roupa lavada, tinha Wi-Fi, tinha tudo. E aqui, eu não tenho mais nada. Então, eu vou pedir para voltar para a casa do meu pai, se é que meu pai vai me aceitar, porque eu fui muito impetuoso, porque eu gastei também todo o dinheiro que ele me deu, porque eu também o abandonei, porque, né, enfim, eu vou voltar para a casa do meu pai, porque lá eu tinha tudo. E aí ele faz o quê? Ele volta para a casa do pai. Quando o pai vê o filho chegar, ele larga o que ele está fazendo e vai recebê-lo com muita alegria.
Pega esse filho, veste-lhe, né, dá uma outra veste para ele, dá um manto, bota as sandálias, oferece um anel e faz uma festa, manda matar, né, ali o seu servo para fazer uma festa para ele, para comemorar. E o outro filho, que nunca saiu de casa, ao ver isso, chega para o pai e fala assim: por que você está fazendo isso? Eu sou um filho que sempre, né, estive aqui, não fiz metade do que ele fez, agora esse mal agradecido volta para casa e você faz uma festa? Você nunca fez uma festa para mim? E aí o pai responde: tudo que é meu é seu. E aí é a hora que você tem certeza que Jesus está falando por parábolas. Porque se isso acontecesse na vida real, você não falaria isso para o seu filho. Você ia falar o quê? Para de reclamar, engole esse choro, senão vou te dar um castigo. Né? Ou seja, o que ele quis dizer com tudo isso? O que Jesus está querendo dizer para a gente? Todos nós começamos a nossa vida em Deus. Como assim em Deus? A gente não separa, porque a gente não tem consciência. Então, os animais, por exemplo, eles são alodeterminados. O que é alodeterminados? Eles são determinados pelo instinto. E o instinto, para eles, é o que vem de Deus. Então, vou dar um exemplo. Quando teve a tsunami de 2004, né, os animais que estavam ali perceberam o recado ali, e todos eles que eram livres subiram para os montes e não morreram afogados. Né? Agora, como que eles sabem disso? Porque eles são conectados com Deus de uma maneira direta, eles não têm consciência. A partir do momento que o homem tem consciência, ele separa, certo? Eu sou eu ganho um eu. É o filho saindo de casa. Eu. E a partir do momento que você ganha o seu eu, você vai buscar aquilo que o seu eu quer, deseja, que são as coisas do mundo. E você vai buscando. Mas enquanto você não tem um eu, você não busca. Você vive aqui, ó, né, nessa unidade, e você simplesmente não tem consciência. O filho mais novo era isso. Ele era como um cara que não tinha consciência, por isso que o pai fala: tudo que é meu é seu. Ou seja, por que você está pedindo algo se você e eu quase não nos separamos? Né? O filho pródigo, o filho que sai, é o filho que faz o caminho da autoconsciência. Ele se separa para poder voltar. Nós saímos do reino animal, onde a gente estava em contato pleno e profundo com a divindade. Os animais são puros de pureza, né? de ser puros mesmo. Vamos dar um exemplo aqui para vocês. Quando vocês pegam um cachorro, quando você briga com um cachorro, tira a comida dele e ele morde você porque ele quer morder você, porque você tirou a comida dele, ou porque é um ato, né? Uma coisa reflexa que ele vai fazer. É quase que uma coisa reflexa, porque se você tem um cachorro de estimação, você vai ver que ele te morde quando você incomoda ele e depois ele te lambe. Se você tem um cachorro, chega em casa e fala assim para ele, ele começa a pular em você, você fala: sai, para! Ele para. Você vira 5 segundos para ele e fala: vem aqui. Ele vem como se nada tivesse acontecido. Ele não tem ressentimento. Os animais são assim. Você vê, por exemplo, as vacas que vão para o abatedor, que vão virar aí a sua picanha, né? Elas não sabem diferenciar até que ponto vai o carinho do homem, até que ponto vai o seu requinte de crueldade. Elas simplesmente caminham para o abatimento. Olha que louco. O carneiro, por exemplo, quando você vai matar um carneiro para comer, quando ele sabe que ele vai morrer, ele abaixa com as patinhas dele para dentro, abaixa a cabeça e chora. E ele resigna. Então, a gente começa a entender que os animais têm um contato profundo com isso. Nós, a partir do momento que temos um eu, a gente esquece esse Senhor que mora dentro da gente. Esse Pai que mora dentro da gente. Essa unidade. A gente se separa subjetivamente. Eu acho tão engraçado quando as pessoas falam assim: Pai, me proteja, Pai. Quando as pessoas fazem essas preces, né, para Deus, como se Deus fosse ausente em algum momento, né? Como se Deus não estivesse em algum momento onipresente, onisciente da sua existência, dos seus pensamentos, do seu ser. Mas a nossa noção de eu faz com que a gente se separe. E quando você começa a viver no mundo e começa a ver que o mundo não te dá vida em abundância, não te alimenta, não faz você saber quem você é, você faz o caminho de volta a casa. O filho pródigo sai de um jeito e volta de outro. Ele é servo consciente do pai e não inconsciente como era o filho mais novo. O filho estava lá trabalhando, nunca saiu de casa. O filho mais velho não. Ele sai e ele volta.
mas ele volta consciente. Agora eu vou servir a Deus, porque eu sei de Deus. E é isso que a gente faz na psicologia, né? A gente busca o nosso self, que a gente chama, o nosso Deus interior. A gente busca o nosso Deus interior através desse mergulho no inconsciente, tentando entender por que nós nos separamos dele, quais são os complexos que fazem com que eu me sinta separado, que eu não ache esse meu centro, esse meu eu interior, esse meu Cristo interior. Jesus não tinha como dizer isso para as pessoas numa época, acho que talvez nem hoje, né, diretamente assim, numa época em que a gente ainda é separado da divindade. Numa época em que nem as nossas preces são direcionadas a Deus, mas a Jesus. Porque nós temos uma dificuldade imensa, muitas vezes, de entender o que é Deus. E Deus simplesmente é. Nós não temos a experiência. Nós muitas vezes vamos buscar a religião porque a gente tem que fazer alguma coisa ou para aliviar a nossa dor. Mas raramente a gente vai buscar uma religião porque nós estamos buscando a nossa religiosidade. Essa experiência genuína e íntima que a gente tem que ter de Deus. Emmanuel tem uma frase ótima. Aliás, Jung, que é o psicólogo que a gente segue aqui, que Joana segue, ele é psiquiatra, na verdade, quando uma vez perguntaram para ele, né, do you believe in God? E ele olhou assim, né, você acredita em Deus? E ele olhou, parou, fumou o cachimbo dele e falou assim, it's complicated, I don't believe, I know. Ou seja, isso é muito complicado de eu dizer, eu não acredito, eu sei. E Emmanuel, no livro Consolador, diz a mesma coisa. Enquanto o homem não souber de Deus, a sua fé é falha, é de acreditar. É quando você acredita. Saber é ter experiência íntima de Deus dentro de você. E é isso que o autoconhecimento busca. Porque quem tem essa experiência íntima de Deus dentro de você, não tem mais medo, não tem mais culpa, não tem mais ansiedade, não se ilude com as coisas do mundo, não sofre, apesar da dor de vez em quando ser convidativa, né? Ela apresentar situações, a vida ser convidativa para a dor, a gente apresentar situações aonde a gente vai tropeçar, vai cair, vai ficar chateado, mas como eu sei de Deus, eu sei que aquilo tem uma razão e que aquilo tem um para quê. Então eu faço o quê? Eu vou atrás de descobrir isso, eu mergulho em mim para saber o para que Deus, sabe lá por que razões dele, me fez vivenciar isso. E eu encontro em mim uma resposta, um sentido. E é isso que Jesus quis dizer quando ele falou da parábola do filho pródigo. Não tem nada a ver com você servir a Deus. Muitas pessoas falam que o filho pródigo é quando você vai aceitar Jesus, vai buscar Deus. Eu conheço um monte de espírita, que é espírita e que não tem ideia do que é Deus e que não tem conexão nenhuma com Deus, mas tem o fazer. Eu faço caridade, eu faço curso, eu vou à palestra, eu faço, mas eu não sou, porque eu não tenho experiência viva, genuína, porque eu perdi o meu tempo barganhando. É a religião que a gente chama, e não a religiosidade. Então, isso aqui é o que a gente chama de interpretar uma parábola simbolicamente. Nós vamos ter aulas, tá, gente? Deixa eu só aqui ver para vocês. Nós vamos ter aulas de algum desses ensinamentos. Se eu não me engano, nós começamos com eles. Deixa eu ver aqui. Religião e religiosidade. Nós vamos ter aula sobre a metafísica do Pai Nosso. A interpretação simbólica vai ser a última aula do ano. Então, vocês não deixam de vir, porque, lógico, eu vou botar o melhor para o final, né? Vocês não deixem de vir, que a gente vai entender o Pai Nosso de uma maneira de um ato interior, né? Não mais você orar a Deus, mas você orar ao Deus que mora dentro de você. Como é isso? E Jesus o tempo inteiro falou sobre isso. Quando ele falou as bem-aventuranças, estava ele dizendo exatamente sobre a necessidade, bem-aventurado é aquele que vem para dentro de si, sobre aqueles indivíduos que têm fome, que têm sede, que somos nós que estamos aqui sentados num dia de chuva, de frio não, porque no Rio de Janeiro não há frio, mas num dia de chuva, um dia horrível que você podia estar em casa, você está aqui ouvindo a criatura falar sobre autoconhecimento. Ou a gente é louco, para o mundo a gente é louco, né? Ou a gente é masoquista. Então, assim, ou a gente tem fome e sede, né? Fome e sede de quê? De verdade, de vida, de sentido. E isso muda tudo, gente. Pra gente, vocês entenderam? Vocês estão com uma cara, assim, tipo... Tão bom? Então tá bom, gente. Estão saboreando? Tá gostosinho? Então tá. Agora vamos para a cereja do bolo. Tá? Vamos para o mito de Perseu, que foi o mito contado anos antes de Jesus lançar a primeira parábola dele no mundo e que fala a mesma coisa do filho pródigo.
que é a história de Perseu, um herói. Ele era filho de Zeus, o deus do Olimpo, que faz parte do nosso Deus. Vocês já estão rindo, né, gente? O pessoal de Tessalônica já está, já sei que é Deus, né? Já sei que é Deus. Que eles estão já cansados, não sei como é que vocês estão aguentando ouvir. Perseu não ouviu ainda, né, gente? Perseu é novo. Mas Perseu, filho de Zeus, né? Como é que é a história de Perseu? Esse mito, inclusive, Joana de Ângeles cita no livro Psicologia da Gratidão. E ela vai dar essa mesma interpretação que nós estamos dando, você pode encontrar lá, caso você queira ler, através das parábolas, né, das palavras dela. Perseu, quando a mãe dele ficou grávida, na verdade, assim, o avô de Perseu tinha uma filha muito bela, muito bonita, e um oráculo falou para ele que se essa filha dele tivesse um filho, esse filho iria destroná-lo. O que ele fez? Trancou a filha dele para o resto da vida numa torre, sem deixar com que ela saísse. Mas Zeus, vendo que aquilo não era certo, entrou através, não sei se foi chuva ou raio, porque ele gostava de entrar das duas maneiras, penetrou o quarto dela e a fecundou, né? Ou seja, fecundou a querida mulher. E ela apareceu grávida por obra do Espírito Santo, né? E aquilo foi um absurdo. E aí, quando ele vê que ela está grávida, quando nasce o bebê, ele coloca a mãe e o bebê num caixote e lança ao mar. E esse caixote vai, para num lugar, abre um caixote, está viva a criança, tá vivo os filhos, porque ficou um tempão no mar. E aí, quando, né, eles descobrem que a filha e o filho, né, e o neto estão vivos, começa uma perseguição ferrenha à mãe de Perseu. E Perseu é um jovem, e ele é um jovem que ele não entende por que essa perseguição acontece. Pausa aí para vocês poderem entender. Todos nós somos Perseus. Todos nós somos filhos de Deus. Todos nós temos uma mãe que é o nosso inconsciente, que é perturbado para que a gente possa sofrer as perturbações. Todos nós somos visitados pelos desafios para que nós possamos tornar consciente o inconsciente. Então, o que acontece? Perseu, nisso, quando fica adulto, cansa dessa palhaçada e começa a falar que ele quer acabar com todo mundo, que ele quer proteger a mãe dele, ele quer acabar com tudo. E é dada uma missão para ele, então, né, para que ele possa salvar a mãe dele, que ele tem que simplesmente cortar a cabeça de Medusa e trazer para Atena. Medusa é uma pequena mulher ressentida, tá, gente? É o lado negro de Atena. Tá? Qual era a questãozinha dela? Ela simplesmente fornicou no templo, tá, gente? Fornicou com alguém, tinha um peguete lá dentro, que eles pegaram eles assim, né? Fornicou no templo. E aí o que acontece? Atena fica, né, pau da vida e transforma os cabelos dela em pequenas o quê? Pequenas cobras. Uma coisa, ela ficou medonha, gente. Ela era bonita, ela usava água termal, ela era uma pessoa que fazia peeling, mas quando ela virou Medusa, gente, ela virou o cão. E aí todos aqueles que olhavam para ela petrificavam de medo. Sim, esse é o símbolo do medo da vida de cada um. Tudo aquilo que a gente tem um conceito equivocado, que a gente não pensa, que a gente não trabalha como uma medusa na nossa vida. Faz a gente petrificar. Então ninguém podia olhar para a Medusa, que era petrificado. E para ele ir a essa missão, foi dado a ele o escudo de Atena, a lança de Atena, o sapatinho que voava de Hermes e a capa da invisibilidade de Hades. Ou seja, os deuses apostaram em Perseu. Falou, vai, amigo, vai que a gente confia em você. É a mesma coisa dos deuses, né, dos espíritos, de Jesus, virar para a gente e falar assim, se eu entendi, você entende. Para você se guiar, está aqui, vou deixar uma pequena Bíblia, vou deixar pequenos 4 evangelistas, né, pequenos dizeres para você, vou deixar pequenos centros espíritas, e filho, é assim, entendeu? Vai à luta. E Perseu vai. E ele vai à luta, e ele tem uma grande sacada, que é fazer com que Medusa, né, ele olhou Medusa através do espelho, viu onde ela estava, e olhou para ela, né? Quando ela se vê no espelho, ela vira pedra, ele corta a cabeça dela e traz a cabeça dela para Atena. Atena printa, então, no escudo dela, e o escudo de Atena passa a ser, então, aquele que enfrenta os medos. Atena, para a gente entender, é a deusa da razão, é a deusa da sabedoria, da estratégia. Toda vez que você que você usa o medo a seu favor, quando você sabe lidar com o medo, você vira um excelente estrategista para arrumar as soluções. Enquanto o medo ficar te abuzinando, você não vira estrategista, você fica ali parado. Esse é Perseu. E Perseu, ao voltar para casa com a cabeça de Medusa, vê a sua donzela, a sua Andrômeda ali, que ia ser comida por um monstro, mata o monstro, e na casa com a donzela e vira rei.
Vou resumir, tá, gente? Resumir a novela mexicana, porque mito grego é aquela coisa que você fala, essa parte não teve graça, eu não entendi, não gostei de Perseu, estou até bocejando, entendeu? Porque é tenso. Mas Perseu, gente, é o mito do herói. É o herói que mora dentro de cada um de nós, que vem para o mundo para vencer os seus próprios medos, que vem para o mundo para casar com o seu ânimo, com a sua ânima, que a gente deu nas outras aulas, que é para você casar com o seu inconsciente, conscientizar o seu inconsciente. E todos esses simbolismos que aparecem, eu poderia explicar todos os símbolos, desde a sandalinha que ele ganhou até a lança, para poder, né? Mas eu não vou fazer isso, porque vocês vão morrer aqui, né? Sei lá, gente, vão ficar muito doidos, como eu sou doida, né? Então vocês vão ficar meio, nossa, pelo amor de Deus, faz parar. Então, não vou explicar. Mas tudo isso leva a gente a entender que a jornada do herói, aquele que vai em busca de si, em busca da paz. Quando você vence o medo, você vence, né, a si mesmo. Vencer a si mesmo é você entender que o eu é servo do self, é você fazer a mesma jornada do filho pródigo, é você saber abrir mão de certas coisas, é você saber ponderar certas coisas. É a mesma analogia. Foi, gente? E isso está na mitologia. E muitos, e como Jesus falou para também, né, pessoas que eram politeístas, muitos das parábolas de Jesus, vocês podem encontrar analogias perfeitas dentro da mitologia grega, né, ou romana também, né, onde a gente vai encontrar essas histórias e que vão falar de momentos do trabalho de ganhar consciência, de autoconsciência, mas sempre através dos símbolos, porque um símbolo nunca se esgota na sua totalidade de explicar, e os símbolos também exercem sobre nós o que nós chamamos de transformação. Foi, gente? Então, quando você sonha com um símbolo, provavelmente a sua psique se organiza para transformar aquilo, por isso que os sonhos são premonitórios, para transformar aquilo que o inconsciente apresentou para você em consciente. E o inconsciente vai usar aqui fora como símbolo, como os seus sonhos. Como assim aqui fora? Você precisa trabalhar, por exemplo, mulheres precisam trabalhar o ânimo na questão da força. Ou você vai casar com alguém, né, que você tem que lutar por ele, ou você casa com alguém muito forte, onde você tem que falar, pare, né, aqui é minha bolha de individualização, não pise em mim. Né? Ou seja, a vida vai arquitetar, porque a vida também é simbólica, para que nós possamos entender os nossos conflitos. Isso foi, gente? Ou isso parece que eu dei a fumadinha aqui? Então tá bom. Peraí, tem aqui, vou na ordem. A mitologia é datada de quando? É a mesma coisa que você perguntar quando Deus começou a criar. Não sei, tá? Não sei. Eu sei que a gente tem datas de poetas que escreveram, mas a mitologia não tem data. Ela é atemporal. A mitologia é atemporal. Não sei. Não sei. Ela já existia, ela já era. Entendeu? Não tem tempo. Mesmo porque ela, no começo da mitologia, ela foi passada através da fala. Então, você não pode dizer quando ela surgiu. Entendeu? Você tem relatos de pessoas que escreveram, mas você não pode dizer quando ela surgiu. Para entender melhor o símbolo, por exemplo, a cruz tem vários símbolos. Ou quando eu estou sonhando, como é que eu posso identificar o que aquele símbolo representa? Ótima pergunta. Gente, adoro, gente, porque é a pessoa que vai se iluminar, ótima, linda, né? Por quê? Vamos lá. Olha o que ela perguntou aqui, pessoal da internet que não tem ouvido de elefante. Vamos aqui dizer. Ela perguntou como que a gente faz para interpretar um símbolo. Por exemplo, eu falei que o símbolo da cruz tem várias interpretações. Como eu faço para interpretar um símbolo que aparece no meu sonho? Então, eu vou dar para vocês o manual básico de interpretar sonhos, tá, gente? Um manual bem básico, bem tranquilo para você poder entender. Primeiro, a pessoa mais indicada para interpretar um sonho é o sonhador. Por mais que tenha um analista, o analista ele só vai interpretar a partir do material do sonhador, porque um símbolo vai funcionar da seguinte maneira. Um símbolo, gente, ele é coletivo. Como os mitos, vai aparecer em várias sociedades, em várias épocas, simbolizando várias coisas. Mas quando ele se linka com a individualidade, com o indivíduo que o sonha, ele tem um significado único. Tá? Então,
Quando, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu tenho pacientes que sonham com Deus, com qualquer coisa relacionada a Deus, a espírito, e acordam como se tivessem tido um pesadelo. Eu tenho outros pacientes que sonham com espírito e que acham maravilhoso. Vou contar um sonho meu, pessoal, para vocês. Um dia eu sonhei que eu ia ser enforcada, eu, Jesus e Francisco de Assis. Olha que legal, né? Mas mesmo assim a gente ia ser enforcado, entendeu? Então eu podia estar com o próprio Senhor, que eu ia estar como, gente? Tensa. E não, eu estava muito nervosa no sonho, eu não sabia se eu ficava, se eu ia, se eu ficava, se eu ia. Eu falei, ai meu Deus, vamos embora. Né? E eu acabei indo, era enforcada, depois a gente morria sem morrer, né? Mas eu era, e aquilo me dava uma aflição. E eu acordei daquele sonho a pessoa mais feliz do planeta Terra. Acordei de manhã e falei, mãe, sonhei que eu fui enforcada. Minha mãe, oi, querida. Né? Como assim? Eu falei, que máximo, porque, ou seja, vai depender para mim, o enforcamento, por conta do que eu sei do simbólico, num sonho para mim, é maravilhoso. Agora, para uma pessoa que não tem ideia do que é se enforcar e que não está acostumada a sacrificar-se, sacrificar não é você se matar, é tornar sacro o seu ofício, o seu trabalho. É você ter responsabilidade, responder com habilidade. É você querer enfrentar a coisa, querer ir até o final, querer saber, tá ruim, mas vamos embora. É mais ou menos isso. Para quem não tem essa pegada, para quem tem um sofrimento e faz aquela prece, Senhor, faz parar, por favor, que já deu, eu já gostei e já não aguento mais. Caso a sua prece seja essa, mude imediatamente para Senhor, por favor, não estou achando legal, mas dai-me força para passar por isso e para não morrer antes de eu entender, porque eu posso voltar num lugar meio estranho que não seja o nosso lar. Tá, gente? Então, assim, vamos embora. Então, vamos tentar entender isso aqui. O que eu posso já adiantar para vocês, tá? Vocês vão ter que sentir o símbolo. Se foi bom, se foi ruim. Agora, coisas que podem ajudar vocês. Sonhou com o mesmo sexo? Prazer, você acabou de sonhar com a sua sombra. O que é a sua sombra? É aquilo que você não vê em você. E ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa, tá? Então, se você sonhei com a minha inimiga, que tipo de sombra é para você, amigo? Talvez alguma coisa que você julgue negativa, que você não trabalhou dentro de você. Sonhei com a minha melhor amiga, estávamos numa caverna descendo no escorrega maravilhoso. Sua amiga, coisas que você vê nela, que talvez você não incorpore em você. Quando você sonha com um sexo oposto, você está sonhando com a sua ânima para os homens, ou com o seu ânimos. O que é a ânima e o que é o ânimos para o homem? A ânima para o homem vai falar da maneira que o inconsciente dele está trabalhando e vai falar das coisas também do feminino, a maneira que ele se relaciona com o feminino. E o ânimos para a mulher vai falar da maneira que ela se relaciona com o masculino e como o inconsciente dela está agindo sobre ela. Foi? O que eu posso colocar aqui para vocês? O velho sábio, né? Quando você sonha com aquele senhor bem idoso no seu sonho, que aparece, que não diz nada, que observa, que é meio estranho, né? Que faz magia, que sei lá o quê. Você está sonhando com o seu self. Foi, gente? Só posso dar essas dicas, porque o resto só varia daqui. Adorei, quando a pessoa sonha que está fazendo sexo. Significa que você tem que é dano que você recebe, né, amiga? Tô brincando. Vamos lá. Brincadeira. Não significa isso, gente, tá? Vamos lá. Quando você sonha que está fazendo sexo, provavelmente você sonha com, né? Aí pode ser mulher sonhando que está fazendo sexo com mulher, com homem, com um animal, com qualquer coisa, né? Homem do passado, provavelmente é alguma coisa que... Porque, gente, o sexo e comer é a mesma coisa. Comer e fazer sexo é a mesma coisa, porque você pega aquilo que está fora e você interage dentro de você, você introduz, você, no nosso caso, né? No caso do homem, né? Entenderam, né, gente? Mas você é de dois que se torna um. Olha que lindo, que poético. Dois que eu sou zero poética. Dois que se torna um. Então, é uma maneira de você ter que consumir aquilo, ter que entender aquilo, tem que integrar aquilo dentro de você. Não tem nada a ver com sexo. Entendeu? Nada a ver com sexo. Então, pode sonhar com sexo, que é maravilhoso.
É. Ótimo. Ela perguntou assim, gente, quando você sonha, por exemplo, com uma história aqui do cotidiano e você vivencia essa história ou este fato, também pode ser, no seu sonho. Aí ela perguntou se é consciente. Não, provavelmente quando ele falou a palavra para você, eu vou viajar para qualquer lugar da América do Sul que não precise de passaporte, ele já está falando para você sobre um complexo seu, que vai te acionar, que talvez pode ser o complexo de pertencimento, ou lei, ou ânimo, ou masculino dentro da gente, é porque ela é mulher, tá, gente, da internet, então eu estou falando isso para a criatura, mas acionou alguma coisa dentro de você. Então a gente mistura, então não existe essa coisa assim, um sonho é uma bobeira, passou. Lógico que você não vai, se você é uma pessoa que lembra muito dos sonhos, você não vai ficar interpretando igual uma doida. Você presta atenção naqueles que, né, bate forte aqui o tambor. Mas você pode, mas com certeza tem uma interpretação. Tem e tem. Porque se aquilo foi para o meu inconsciente, apareceu como um produto onírico, né, alguma coisa que o inconsciente está me falando, alguma coisa fala de mim. Por isso que eu estou falando, gente, a realidade é simbólica. O que é simbólica? Uma pessoa que solta a frase dessa, vou viajar para qualquer país da África do Sul que não tenha passaporte, manda ele lá no meu consultório. Problemas com o pai, problemas com a lei, com a crença, problemas com umas questões internas, né, gente, que a gente tem que trabalhar. Então, então, o simbolismo acontece, o simbolismo ele vem entrando na nossa vida, mesmo fora dos sonhos. Isso foi, gente? Aliás, olha que simbólico, eu estou num palco falando para vocês, talvez seja por isso que vocês me respeitem. Porque se eu estivesse num barzinho, eu cheguei para você, sento num barzinho, peço um chopp e falo assim para você, porque eu sonho, você vai falar assim, tá doidona. Né? Lá, a menina tá no grau já, né, gente? Né? Tá com a mão na mão do palhaço. Ou, por exemplo, se você me encontra fazendo alguma outra coisa, é exatamente isso. A gente pensa que o palco é para todo mundo ver, mas não, isso aqui é igual aquela ideia do respeito, né? A maneira que vocês sentam, tudo isso funciona psiquicamente em vocês. E em mim também, óbvio. Né? Porque talvez se eu não estivesse falando aqui num palco, eu ia estar... Né? Se o pessoal que vai na terça-feira sabe como é que eu fico. Né? Eu fico totalmente, não estou nem aí. Vamos lá. Olha, a pergunta dele, para a gente poder responder, quando a gente tem, por exemplo, um vício, né? Ele deu o exemplo aqui do alcoólatra, né? Que sonha com vício, que tem essa coisa, não pode ser a psique dele tentando fazer, né? Ser um arrastamento da psique. Bem, o que a gente coloca aqui? Por isso que eu falei que o mundo é muito simbólico. Se eu sou uma pessoa que eu não tenho um cuidado com o sexo encarnada, ou seja, no meu estado aqui de vigília, se eu sou uma pessoa que, né, eu faço sexo com quem eu quiser, que eu não tenho um pensamento crítico sobre isso, entendeu? Que eu realmente acho que é dano que se recebe, aquela coisa toda, né, que eu vou e não estou nem aí, quero viver o momento, provavelmente eu faço isso com a minha psique também. Eu vou introjetando em mim coisas que são lixo e que vão gerar lixos psíquicos complexos em mim. Então, e não é, as duas coisas juntas, entendeu? Porque tem a questão aqui. Por que eu estou falando aí não é? Porque pode ser um vício dele, porque quando uma pessoa é viciada em alguma coisa, gente, é porque ela não tem liberdade em relação àquilo. O que é não ter liberdade em relação àquilo? Não é que ela gosta muito daquilo e aquilo só possui ela. Não é. Aquilo fala de coisas, a raiz daquilo é muito mais profunda do que a gente pensa que é o simples álcool ou uma simples droga que você usa. Né? Por que as pessoas escolhem o álcool, não escolhem uma maconha, não escolhem uma cocaína? Por que um escolhe um crack? Por que existe essa diversidade? Porque isso vai falar do nosso psíquico, das necessidades que nós temos. Pode ser uma reincidência de outras existências? Pode, provavelmente é.
Entendeu? A criatura que tem o vício, ela tem uma residência de outras vidas, sim. E a psique dela está falando que ela tem que refletir sobre isso. Por isso que eu sou a favor da seguinte questão. Se você tem algum tipo de vício, não adianta você lutar contra o seu vício. Assim como não adianta você lutar contra a sua doença. Por quê? Porque provavelmente esse vício ou essa doença que é a causa que aparece em você, ela tem uma mensagem para te dizer. Em vez de você ouvir, você luta contra. Ah, como é que o álcool pode ter uma mensagem para me dizer? Simples. Se eu sou uma pessoa que bebo para poder relaxar, tá aí a minha mensagem. O que eu não consigo fazer e ser? Relaxado. Então, eu vou numa terapia e vou começar a buscar as questões que fazem com que eu fique sempre em estado de alerta, me culpando o tempo inteiro, muito ansioso, cheio de medo, cheio de insegurança, e não vou beber. Então, a bebida, ela é só um gatilho para muita coisa que está escondida aqui. Assim como o sexo, né? Sexo libertino, assim como qualquer tipo de outra coisa que a gente faça. A raiz é muito profunda. Então, a psique usa disso para poder dar esses insights, para poder falar para a gente de coisas que a gente não consegue compreender, que a gente não entende e acha que está só aqui. Por isso eu conheço várias criaturas que trabalham com, né, que tentaram parar de fumar, mas elas nunca souberam por que elas fumaram. Sabe quando vai parar? Nunca, porque para de fumar engorda. Para de fumar, sei lá, arruma outro vício. Para de fumar. Então, assim, por que há um vício? Eu acho que a questão principal é essa. E é isso que a gente tem que trabalhar aqui. É isso que o sonho traz. Entendeu? Foi? Mais perguntas, gente? Ah lá. Alguém perguntando do passaporte. Vamos lá. Também, pode, também. Mas se ele tem algum problema na justiça, olha só, vamos tentar entender aqui, gente. Ninguém faz nada no mundo. Quer ver? Deixa eu tentar entender isso aqui. Deixa eu tentar fazer uma analogia com o espiritismo, que eu acho muito legal. Tem uma questão no livro dos Espíritos, que eu não sei o número, que o Kardec pergunta assim para os espíritos. Os espíritos influenciam na nossa vida? Aí Kardec responde, né, os espíritos respondem o que para Kardec? Mais do que pensam. Muitas vezes são eles que vos dirigem. Eu vou trazer isso para a psicologia. A pergunta é, o inconsciente influencia na sua consciência? Eu vou dizer que ele manda na sua consciência, que você não faz nada no mundo sem que o inconsciente tenha um dedinho. Entendeu? Ou seja, se eu tenho um problema com a justiça, se eu tenho uma conta que eu não pago, se eu tenho... Cara, você tem a certeza que isso fala de uma questão minha psíquica. E você vai achar aí, ó. Você vai buscando, você vai achar. Então, eu não faço nada que não esteja correlacionado, entendeu? Por exemplo, pessoas que são extremamente justas, né? Tem que estar tudo certinho, tudo não sei o quê, tudo em dia, nananana, também tem uma questão. Então, assim, o que eu estou querendo dizer é que a maneira que você é no mundo, ela não é uma maneira livre, você não é livre. Você é 90% do que você faz vem do seu inconsciente. Por isso que muita gente tem medo de psicoterapia. Tem medo de terapia, porque você vai descobrir que aquilo que você diz que você é, você não é, que aquilo que você tem certeza, você não tem mais, entendeu? Que aquilo que você pensa que era certo não é, entendeu? E que o teu problema não tem nada a ver com o que você achava que tinha. E é isso que acontece. E aí você começa a descobrir, porque a consciência, gente, ela vem do inconsciente. Então, o inconsciente é que canaliza, que vai levando as nossas experiências. Então, pode ser uma coisa idiota, mas nunca é tão idiota quanto se parece. Exatamente. Liga o megafone, senão não ouço. Total. Quando você sonha com um bicho que você não gosta, que você tem medo. É um recado do inconsciente? Total. Todos os deuses, todos os arquétipos existem em forma animal. Como assim? Quando você sonha com águias, quando você sonha com aves, né? Quando você sonha com pássaros que não sejam um pavão, uma galinha ou um pato, por exemplo, tá? Com aves que são empoderadas do cargo aves, tá, gente? Aves bonitas, né? Você está recebendo o arquétipo que está ali é Zeus, porque Zeus é representado pela águia. Né? Quando você sonha com pavão, com essas coisas, Hera trabalha com pavão. Então, né, quando você sonha com um leão, está falando de Hércules, da situação do seu ego. Com cachorro, Hades, que tem um cachorrinho de 3 cabeças. Entendeu?
Cavalo Poseidon, que está ligado com, né, com o deus dos desejos, do inconsciente, né, com essa fúria que vem de baixo, que a gente não sabe do que vem. Então, assim, né? Oi? O rato, barata, amiga, essa galera mais nojenta, ela está falando de quem? Da sombra, só pode ser, entendeu? Porque nenhum deus que se preze vai ser um inseto, né? Nenhum deus vai ser um inseto, né? Então, estamos aqui dizendo que estamos com conteúdos no caso da sombra, né? Por aí vai. Oi? Eu não faço animação de festa, gente, não faço animação de festa, né? Pode parecer, mas só que não, tá? Eu posso animar a sua festa se você me convidar para uma coisinha na sua casa. Aí eu animo a família, entendeu? Sonhar com criança, toda criança maldita que aparece no seu sonho, porque criança sempre é maldita, né, gente? Ela sempre tem um caso com o diabo, uma coisa com meia-meia, ela sempre tem que destruir alguma coisa, né? Toda vez que você sonha com criança, você está sonhando com algum tipo de questão, ou da ânima ou do ânimos, vai depender do sexo, né? Que é embrionária, ou seja, que está começando a crescer, que está começando a fortalecer, que tem que te levar a... né, uma frutificação. Você está adultizando uma qualidade. O que é adultizando uma qualidade? Eu, quando era pequena, não sabia escrever. Hoje, a minha capacidade de escrever pode não parecer, tá, gente? Mas ela está adultizada. Mas se eu chegasse aqui e escrevesse igual uma criancinha, a minha capacidade de escrever está infantil. Agora, se eu não escrevo e faço aqueles desenhos assim, falo, mamãe, eu sou um animal. Tá? Eu sou um animal. Minha capacidade de escrever está animalizada. Foi, gente? Há mais alguém que quer fazer... Ui, gente. Que a pessoa me solta a pergunta. Eu falo, gente, vocês estão aqui falando, sonhar com não sei o quê. Eu tô só filmando, amigo. Eu tô só aqui de olho. É. Vamos lá. Sonhar com o mar, que você está na duna, assim, na areia, e o mar vem chegando. Vou dizer, sonhou com o mar inconsciente. Inconsciente, é o seu inconsciente fazendo assim, tudo bom, querida, vou te tomar, você vai ficar um período assim na barriga da baleia, igual o Jonas, não vai saber para onde eu estarei te levando, mas depois resolve, né? Sonhar com praia, com areia, com isso que a gente fala, é o seu subconsciente, porque está entre o inconsciente e a terra, né? Sonhou com prédio, sonhou com casa, está sonhando com estruturas, você está sonhando com conteúdos que estão estruturados na sua mente. Sonhei com a minha casa da minha infância. Você já sabe onde você tem que buscar. Vai lá na infância buscar, porque sonhou com a casa da infância, o problema está lá. Não, gente, a pessoa que sonha que está voando, ela tem a dificuldade de botar o pé no chão, né? Desculpa, falei. É aquela pessoa do puer, né? Aquela pessoa que, não quero nunca, olha a responsabilidade, tchau, fui, entendeu? É o síndrome do Peter Pan. Peter Pan também, ele sonhava que voava, e ele voava muito, né, gente? É o arquétipo do puer. Sonhar com mala de viagem é sonhar com o marido. Tô brincando. Brincadeira. Brincadeira, gente, brincadeira. Sonhar com mala de viagem é você sonhar com aqueles conteúdos que você vem carregando. Se é uma mala de viagem que tem roupa, são as personas que você usa. Isso aqui é uma persona, gente. Então, são as personas... lá, gente, são as suas personas, pelo amor de Deus, né, para você, ou para você aprender, né, sonhar que você está num shopping, que você está se vestindo, que você tem uma mala, tem que ajeitar a roupa, você está sonhando com a sua persona. O que é persona? Que a gente deu lá nas outras aulas. É aquilo que é o que o ego veste para poder se relacionar com o mundo exterior. Então, por exemplo, se eu sou uma mulher insegura, eu posso arrumar a persona da sedutora. Sabe aquela que bota aquela sainha? Por favor. Exatamente, me leve para a sua casa, né? Aquela pessoa maravilhosa. Ou, por exemplo, se eu sou uma advogada, né? Eu vou andar toda bonitinha, diz que eu vou andar assim para cima e para baixo, né? É persona. A roupa fala muito da nossa persona. A maneira que a gente se veste fala muito da nossa persona. Tanto que os homens são ótimos, porque homens eles não são tão criativos quanto as mulheres. Você bate o olho num homem, você sabe o que ele faz. Bombeiro, policial, médico, né, executivo. Agora, e a mulher? Se eu estiver andando na rua, ninguém sabe quem eu sou. Porque a mulher troca de roupa pelo humor. Bateu um humor aqui, já botei um cordão. Bateu um humor, um relógio. Bateu um humor, troquei minha calça, né? A mulher é assim. Então, as mulheres, você nunca sabe o que elas são. Agora, os homens, eles aprenderam a dizer o que eles são. Médico.
Olha lá, bombeiro. Né? Você vê que o bombeiro tem a roupinha de bombeiro, tem tudo assim. Então, roupa, mala, aquilo que a gente carrega está relacionado a isso. Ah lá, poeira, vai, poeira. Estou brincando. Pode falar, é bom, poeira é bom, se a gente souber trabalhar. Ah lá, gente, está específico. Eu falei para vocês na primeira aula, para vocês não ficarem me contando os sonhos de vocês, que isso é a mesma coisa que você tirar a roupa para mim. Né? Mas, enfim, sonhar que a gente foge de flechas, né? Quem atira, né? Depende de quem atira, o que atira, né? A gente pode estar em fuga psicológica, a gente pode estar tentando se defender de coisas que realmente nos afetam e que a gente não perceba. Vai depender do contexto. Gente, sonho sempre tem um contexto. Por isso que eu falei para vocês, se você vir um livro de sonhou com dente, sonhou com não sei o quê, corre dessa parada, entendeu? Rasga, queima essa porcaria e manda uma carta para o autor dizendo, por favor, vai estudar, né? Agora, tem uma coisa que é muito legal que chama o Dicionário dos Símbolos, que ele aborda os símbolos de uma maneira muito mais abrangente. Ele aborda as histórias, ele aborda as mitologias, ele aborda no olhar psicológico. Então, você tem ali no Dicionário dos Símbolos uma maneira de você ampliar. Ele é super pequeno, é um pequeno calhamaço. Ele é tipo assim, quase um tijolo, né, que você pode usar ou fazer peso de porta. Também funciona, caso você não vá usar isso para nada na sua existência. Oi? Dos símbolos. Eu não sei o nome dos autores, porque é tudo francês. Jean e Travels. Também, não sei o nome deles. Ó, mas tem na internet, que a amiga já foi pesquisar, com certeza. Olha lá, tá ótima, gente, tá ótima. Dicionários dos símbolos já tem na internet. Você pode pesquisar lá, ótimo, que inclusive eu vou parar de andar com o meu calhamaço. Foi, gente? Podemos ir ver Netflix em casa? Podemos? Ótimo. Vou fazer a prece, porque a gente está meio perturbado. Que é outro sonho. Fala, amor. Isso é zika. Isso é dermatite atópica, né? Não, isso são coisas que tem que sair para fora, que você não está deixando sair. Simples assim. Não vai falar mais específico que isso vai virar uma terapia em grupo. O pessoal, inclusive, da internet já está mandando aqui, já estão dizendo, gosto do fulano. Já teve gente que já mandou beijo para Marilene. Beijo, estou brincando, tá, gente? Né? O dia que eu falei, Marilene, quero falar com você. O pessoal da internet falou assim, eu também te adoro, Mari, beijo. Botaram carinha. Porque a gente já está muito íntimo, entendeu? Inclusive, o pessoal da internet pode se corresponder com a gente, entendeu? Pode mandar uma mensagem, pode mandar uma coisa, pode catar lá que a gente troca. Foi, gente? Então, vamos fazer a nossa prece para a gente poder ir assistir o Netflix. Vamos lá, que está patrocinando a nossa aula hoje, inclusive o Netflix. Estou brincando, vamos lá. Agradecemos, Senhor, a oportunidade de aqui estarmos, a oportunidade de aprendermos a abrir os nossos olhos para olhar além das coisas, para olhar os sinais, para olhar aquilo que a sua criação nos diz através do simbólico, que é o sentido profundo. Pedimos a Joana que sempre nos inspire e nos guie para que possamos tomar maior contato com isso, de uma maneira mais clara, a fim de poder trabalhar junto da nossa jornada de autoconhecimento a caminho de Ti, para conhecer a Ti, Senhor, em nossos corações. Graças a Deus. Gente, obrigada. Até quinta que vem, sem chuva e com muitos sonhos.